Olá, quinto ano, bom dia, bem-vindos à revisão de História. Na aulinha de hoje eu vou fazer uma revisão rapidinha com vocês, só para a gente se preparar para a nossa avaliação, para a gente fazer uma avaliação bem legal, bem fácil e que não esteja difícil, tá bom? Eu vou usar o quadro de revisão que eu fiz com o pessoal do presencial, tá? Então é a mesma coisinha que eu passei para eles, eu estou explicando aqui para vocês. Eu bati foto e vou usar para explicar para vocês. Eles que me ajudaram a preencher todas essas partes aí com linhas, eles foram me dizendo e nós fomos preenchendo juntos e revisando, tá bom? Então, o primeiro assunto que vai cair na provinha de vocês vai ser a modernização do Brasil. Lembra que eu falei que quando o Brasil se tornou uma república, os políticos quiseram mudar a cidade, quiseram fazer reformas, quiseram fazer novos prédios, quiseram mudar a cara da cidade, né? Pois é. Esse capítulo 6 do livro de vocês, ele começa falando sobre essas mudanças que ocorreram nas cidades, tá? Alguns detalhezinhos que às vezes a gente nem liga, mas que são sinais de modernização. No caso dessa modernização aqui, é a modernização logo após a proclamação da República. Então, é lá em 1900, 1910, 1920, é no século passado, tá? Não é a modernização de hoje em dia. Então, lá naquela época dessa modernização, o que era novidade nas cidades? Eram os carros, porque antes o transporte era só de carroça, era a energia elétrica, porque antes não tinha energia elétrica, era luz de velas, era lamparina, os pais de vocês devem conhecer. Os bondinhos elétricos, que inclusive em Belém, quem já foi lá no comércio, tem os trilhos, né? Na verdade, eu acho que hoje em dia só tem algumas partes do comércio os trilhos, porque teve uma rua lá que eles cobriram totalmente os trilhos e não tem mais pra gente lembrar desse passado. Mas em Belém tinha os bondinhos, tá? As construções, os prédios diferentes, o próprio cinema, o cinema que é tão legal hoje em dia que a gente gosta, ele não é tão antigo assim, ó. Ele é lá dos anos 1910, ele tem assim um pouco mais de 100 anos no Brasil. Há pouco tempo ele é uma opção de lazer para a sociedade. E também uma novidade muito grande dessa época foi o surgimento das primeiras indústrias. E com elas vieram também os operários, né, que trabalhavam nessas indústrias. Essas primeiras indústrias elas surgiram com o dinheiro da produção de café. O café era um produto muito produzido no Brasil, né? Nós já estudamos isso na época do Segundo Reinado. E aí acabou gerando muito lucro para os fazendeiros. E os fazendeiros pegaram uma parte desse lucro e investiram nas primeiras indústrias. Então, tudo isso aqui que está de azul são elementos da modernização, certo? Aqui do lado, eu coloquei para vocês um segundo tópico importante, que é como era a vida dos operários nessas primeiras indústrias que surgiram. Se hoje em dia a vida do trabalhador não é fácil, imagina antigamente, que não tinha essa história de direitos do trabalhador e tudo mais. Pois era bem difícil. Então, às vezes, as fábricas tinham um ambiente sujo, uma má ventilação, o salário era baixo, eles trabalhavam mais de 16 horas por dia, não havia segurança no trabalho, não havia equipamento de proteção nem para o trabalhador nem nas máquinas. Algumas fábricas cobravam até taxa para usar o banheiro, imagina só. A pessoa não podia nem fazer xixi. As crianças também trabalhavam. Naquela foto que tem lá no livro de vocês, tem crianças na foto. Então, por causa dessa vida dos operários, eles tinham várias reivindicações para fazer. O que eram reivindicações? Eram mudanças, eram exigências. Então, eles iam para as ruas fazer greves, fazer manifestações para poder tentar mudar essa condição de vida que eles tinham. Então, quais eram as reivindicações deles? Eles queriam trabalhar apenas 8 horas por dia, eles queriam ter direito a férias, eles queriam ter direito a folga, eles queriam o fim do trabalho infantil, as mulheres queriam um salário igual dos homens. Que até hoje em dia, algumas mulheres fazendo a mesma função que os homens, elas ganham menos. É injusto, né? Mas veja que é um problema antigo. Eles queriam também um salário mínimo, né? Um salário melhor. Então, tudo isso eram coisas que eles queriam, tá? E tudo isso estava acontecendo nesse momento dos anos 1910, nesse momento da modernização. Ao
mesmo tempo em que está acontecendo toda essa modernização, vai ter uma política que vai acabar no Brasil. Qual era essa política? A política do café com leite. Lembra que logo depois que começou a República, começou uma amizade muito forte entre São Paulo e Minas Gerais? Pois é, eu expliquei para vocês a política do café com leite. Até para vocês fazerem as Olimpíadas, foi nosso assunto das Olimpíadas, a política do café com leite. A política do café com leite, o que era? Era uma amizade entre São Paulo e Minas Gerais, onde sempre um ajudava o outro nas eleições. Por exemplo, digamos que você que está me assistindo é São Paulo e eu sou Minas Gerais. Quando chegava a eleição, o que a gente fazia? A gente se unia e falava assim: bora eleger o João para ser o presidente do Brasil. A gente chama ali a nossa população de São Paulo e Minas Gerais, eles vão votar no João e ele vai ganhar porque a nossa população é muito grande. Então, na política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais sempre se uniam toda vez que era eleição para eleger o candidato que eles queriam. Aí, qual era o acordo deles? Em uma eleição, São Paulo escolhia quem ia ser o cara que eles iam ajudar. Na outra eleição, era Minas Gerais. Então, para ficar bem claro, em uma eleição era um paulista que ganhava, na outra eleição era um mineiro. Não necessariamente que tivesse que ser paulista ou que tivesse que ser mineiro, mas que era escolhido por São Paulo ou era escolhido por Minas Gerais. Entendeu? Aí esses dois estados eram muito fortes, muito importantes, então eles se uniam para conseguir esse objetivo deles. O fato é, em 1930, essa amizade verdadeira entre São Paulo e Minas Gerais vai acabar. Porque São Paulo vai falar assim: Minas Gerais eu não quero nem saber mais agora de ti, te vira, né, para o acordo com Minas Gerais. E São Paulo vai ter o seu próprio candidato e Minas Gerais vai ter o seu próprio candidato. O que acontece? São Paulo escolhe esse cara aqui chamado Júlio Prestes e Minas Gerais faz uma aliança com outros estados e escolhe o Getúlio Vargas. Por isso que aqui eu coloquei Aliança Liberal e não Minas Gerais, porque Minas Gerais vai se unir com outros estados, tá? Então fica Júlio Prestes versus Getúlio Vargas nas eleições de 1930 e o Júlio Prestes acaba vencendo nas eleições. Ele vai ter a maioria dos votos. Porém, a Aliança Liberal não aceita essa vitória de Júlio Prestes. A Aliança Liberal diz que Júlio Prestes ganhou com fraude. Então, a Aliança Liberal vai lá e apoia o Getúlio Vargas para que ele tome o poder. Então, Getúlio Vargas dá um golpe no Brasil e ele toma a cadeira do presidente. O coitado do Júlio Prestes nem chega a assumir. Aí começa o governo do Getúlio Vargas. O governo do Getúlio Vargas vai durar 15 anos, já ia falar 30 anos, mas é 15 anos. E aí ele vai ser, eu dividi aqui para vocês em duas partes para explicar melhor. Parte 1 e a parte 2. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o governo do Getúlio Vargas, ele vai começar com um golpe. O Getúlio Vargas, ele não vai ser eleito, ele vai tomar o poder, tá? Na eleição ele não vai vencer, quem vai vencer é o candidato de São Paulo. O Getúlio Vargas, ele vai tomar o poder. Ele vai começar, muito autoritário, muito mandão, querendo tudo do jeito dele. Até os governadores dos estados, ele que vai querer escolher. O governador do estado do Pará, ele vai mudar. Outros governadores de outros estados, ele vai mudar. E isso não pode, né? Porque o governador, ele tem que ser eleito pelo povo. Mas ele não vai querer assim, ele vai colocar a pessoa da confiança dele. Por isso que logo no início do governo dele, São Paulo faz uma revolução, chamada de Revolução Constitucionalista, que é uma revolução que tem o objetivo de pedir uma nova Constituição. E aí Getúlio Vargas consegue reprimir essa revolução aí em São Paulo, mas ele acaba atendendo o pedido dos paulistas. Ele fala assim, tá, vocês querem uma nova Constituição, então eu vou fazer uma nova Constituição. Afinal, uma Constituição, o que é? Uma Constituição é o conjunto de leis de um país, tá? Então, na Constituição tá todos os direitos, todos os deveres dos cidadãos. E a nossa Constituição mais antiga, ela era de 1891, que foi logo depois da proclamação da República. Então, precisava fazer uma nova, né? Segundo São Paulo. Então, Getúlio vai e faz uma nova Constituição. Essa Constituição de 34 vai ter umas mudanças bacanas.
Por quê? Ela vai dizer que o voto nas eleições agora vai ser secreto, não vai ser mais aberto para todo mundo ouvir, agora todo mundo vai votar em segredo, ninguém vai precisar falar em quem votou. Vai oficializar o voto para as mulheres, que as mulheres vinham pedindo aí há anos para o direito de participar das eleições, e também vai proibir o trabalho infantil, tá? Além disso, a nova Constituição vai trazer alguns artigos falando sobre o direito dos trabalhadores, certo? Nessa primeira parte do governo de Getúlio Vargas, o que vai acontecer? Ele vai se mostrar muito autoritário, São Paulo vai fazer uma revolução pedindo uma nova Constituição e Getúlio vai atender esse pedido fazendo uma nova Constituição em 34, tá? Quando chegar em 37, perto do ano de Getúlio Vargas ter que sair do poder, o Getúlio Vargas não vai querer. Então ele vai começar uma ditadura. E isso você precisa saber o que é uma ditadura. Uma ditadura é um governo em que não há eleições e não há liberdade. Então, na ditadura, o povo não vota, ele não escolhe seus políticos. Então, é muito ruim. E aí, em 1937, um ano antes de ter eleição, na verdade, o Getúlio Vargas, ele dá o golpe, ele faz uma ditadura no Brasil, tá? Ele começa um governo autoritário, em que não vão haver eleições, em que o povo não vai ter liberdade de falar mal do presidente, em que ele vai... por exemplo, criar um departamento só para fazer propaganda positiva dele, que é aqui a DIP, ó. DIP significa Departamento de Imprensa e Propaganda. É tipo como se fosse um departamento onde os funcionários só cuidassem das redes sociais do Vargas, do TikTok, do Twitter, do Instagram. Mas é claro que isso não existia na época, né? Mas o que a DIP fazia? Fazia musiquinhas sobre o Vargas, fazia reportagens bacanas sobre o Vargas, cuidava do programa de rádio, porque o rádio era o principal meio de comunicação na época, então o Vargas tinha um programa de rádio, cuidava da propaganda, cortava os jornais que falassem mal do Vargas. Então a DIP era um departamento muito importante para o Vargas, porque mantinha a imagem dele como um bom presidente. Em 1943 vai acontecer a coisa que eu considero mais importante do governo do Vargas, que é a consolidação das leis do trabalho. O que é essa CLT? É consolidação das leis do trabalho. É um conjunto de leis só para os trabalhadores, onde vai dizer que todo trabalhador tem direito à folga, a férias, a um salário mínimo. Enfim, é aqui que vai estar a cartilha para todo empresário seguir para poder contratar alguém. Então, isso vai ser uma coisa que vai deixar o Vargas muito bem com a população, principalmente com os trabalhadores. É por isso que depois ele vai voltar para a política e ele vai ganhar as eleições. Porque nesse primeiro governo dele, ele fez a CLT. E aí lá na frente os trabalhadores vão se lembrar. Aí em 1945 o Vargas vai sair da política, né? Vão ocorrer eleições. E aí vai vir outra pessoa no lugar dele. Certo? Então o governo do Getúlio Vargas foi assim. Um pouco estranho, ele em alguns momentos fez coisas boas, em outros momentos fez coisas ruins. Foi meio confuso, foram 15 anos aí como presidente do Brasil. Ele foi o presidente, inclusive, ficou mais tempo. Mas é isso, pessoal. Esse é o assunto para a prova de vocês. Eu espero que essa revisão tenha esclarecido algumas coisas. Um beijo, até a próxima.